Olá, meu nome é Lily e eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Kindred, da Octavia Butler, né? Que é uma pioneira do sci-fi, principalmente da sua época. E esse é o segundo livro dela que eu leio. O primeiro foi Despertar, que é uma série também de sci-fi. Eu não sei exatamente se ela escrevia outros livros que não tivessem alguma coisa de ficção científica, mas o que eu acho interessante é que geralmente a mecânica do que ela está escrevendo não é importante, não é a ideia de alienígena, ou no caso desse livro, Viagem no Tempo, é sim os personagens. Ela sempre está interessada mais no contexto de tudo, né? E é óbvio que, assim, ela era uma ativista desde cedo e os personagens dela sempre são pessoas de cu. Então esse livro, o Xenogênese, que foi que eu li, foi Despertar, também era, mas era mais sobre alienígenas e tudo mais, né? Era meio que esse contexto também da falta de poder, que também ela fala aqui, só que no contexto mais entre outras raças, né? Ela discutindo se outra raça tivesse poder sobre nós, se aconteceria mais ou menos o que acontece nesse livro, que é sobre a escravidão, né? Naquele livro é outro tipo de escravidão, aqui é o que aconteceu mesmo. Se passa lá em 1976 e 1815/20, né? Mas é baseado em histórias reais do que realmente acontecia naquela época, que é em Maryland. Mas é é isso. Então assim, basicamente óbvio, eu vou avisar que eu vou dar spoiler do livro inteiro. Isso aqui não é uma review por partes ou por cima, então se você não leu, vá ler, por favor. Esse livro é muito bom. Eu li ele graças à Biblioteca de Brasília, assim como os outros livros que eu li nesse canal. Mas vamos lá. Esse livro basicamente se passa nos Estados Unidos, como eu falei, e a primeira começo dele é em 1976, né? O racismo, obviamente, é prominente lá até hoje, mas naquela época as coisas estavam melhorando, né? As pessoas estavam começando a ter um pouquinho mais de poder trabalhar, ganhar um dinheiro assim como pessoas brancas, né? Mas as coisas, obviamente, ainda eram difíceis. E o começo do livro é sobre a Dana e o marido dela, que é o Kevin, que acabaram de se mudar pra cidade, né? Fazem 4 dias mais ou menos que eles se mudaram. Eles são escritores, os dois, que eu acho muito interessante. No começo, antes desse livro começar, ela escreve isso aqui, ó. Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. E você dá pra ver isso em todos os livros dela. É assim, geralmente é uma personagem feminina no centro, né? E a gente vê muita referência da própria Octavia nesses personagens. Óbvio que todo livro que você escreve, ou até mesmo que você lê, você bota um pouquinho de si mesmo, né? Mesmo que não seja você o personagem, mas é parte da sua vida. Você está tentando entender algo que aconteceu com você ou no mundo com esses personagens. E é basicamente o que a Octavia faz aqui. Porque a Dana é uma pessoa muito inteligente, tão inteligente quanto o marido dela, só que o marido dela é um escritor e ele no começo fui muito besta, não percebi que ele era uma pessoa branca. Eu já automaticamente achei que ele também era uma pessoa negra, assim como a Dana. Mas ele é uma pessoa branca e ele é um escritor também. E os livros deles fazem sucesso. Ele consegue comprar essa casa deles por causa do dinheiro que ele fez. E a Dana ainda tá tentando. Acho que o primeiro livro dela foi publicado agora. Então assim, né? Era difícil e dá pra ver que provavelmente é uma experiência da própria Octavia. Eu não sei se ela tinha um marido branco, não cheguei a pesquisar sobre isso. Talvez eu pesquise depois. Mas dá pra ver que pelo menos essa parte de escrita é muito influente. E a Dana é uma pessoa muito inteligente. Só que o que acontece? Qual é o plot desse por que esse livro é um sci-fi, né? Num belo momento eles estão lá na cozinha e a Dana começa a ficar enjoada, tonta e meio que cai no chão. Só que em vez de cair no chão da cozinha dela, ela cai numa área rural do nada, perto de de um lago, de um rio, algo assim. E tem uma criança sendo afogada e a mãe dela tá tentando salvar ela lá. E ela fica meio em choque, né? Primeiro que você foi teleportada do nada, né? Mas ela sem pensar muito. E isso acho que é a alma desse livro. A Dana é uma pessoa boa
no espírito dela mesmo. Ela é uma pessoa boa. Mas isso não exatamente porque tem muitos livros que acabam não usando isso como falha de caráter, né? Ou como fosse uma fraqueza. Mas não é a fraqueza da Dena. Acho que é o ponto forte desse livro. Então ela vai lá sem pensar em nada, nem tentando entender o que aconteceu. Salva o menino, claro. A mãe dessa criança, óbvio que fica em choque, porque uma pessoa teleportou na frente dela, mas parece que tem outra coisa aí. E antes da Dena tentar se explicar alguma coisa, a mãe já vai falar um absurdo. E chega o que parece o pai dessa criança com uma espingarda na cabeça dela. E nesse momento que ele ameaça ela, ela começa a se sentir enjoada e volta de novo. Agora pro presente, né? A gente não entende que é o presente ainda, mas basicamente a Dena viajou no tempo para 1815. Antes da Guerra Civil, ainda tava, né, tem aquela... Começando aquela... Óbvio que a disputa já fazia muito tempo, mas a disputa entre o Sul e o Norte, né? O Sul ainda muito complicado, ainda tinha pessoas que estavam livres já, mas, né? As pessoas basicamente eram mercadoria, naquela região ali. Então, assim, ela tenta explicar pro Kevin, ele obviamente não acredita, mas é meio difícil entender, né? Porque ela tava aqui na frente dele, ela desapareceu e depois meio que apareceu como se fosse... Se eu estivesse aqui, aí daqui a 10 segundos apareceu ele atrás. Do nada. Pra ele, se passaram 10 segundos, mas pra ela foram alguns minutos. Então você já começa a perceber que tem uma diferença de tempo quando ela faz essa viagem. Outra coisa que a Octavia nunca explica. O porquê que a Dena tá viajando no tempo, o porquê que isso acontece. A Dena, obviamente, se pergunta, mas ela meio que não tem muito tempo pra ficar pensando nisso, né? Eu acho interessante, tem muitos livros que se perdem na ideia da mecânica ali, dos alienígenas, da viagem do tempo, da ciência em si, né? A Octavia não... Pelo menos nos livros que eu li dela, ela não perde muito tempo com isso. No outro livro, ela um pouquinho mais, né? Porque são alienígenas, ela explica o contexto. Mas nunca é aquilo tudo, né? Porque tem muito sci-fi, principalmente dessa época que ela escreveu aqui, esse livro. Que, se eu não me engano, é 1979 que esse livro foi publicado. Eu não tenho certeza. Mas foi basicamente... perto dessa época. Mas ela basicamente está interessada, tô falando basicamente demais, nos personagens e não na ciência em si. Ela usa esses alienígenas, essa viagem no tempo para girar a história, para dar um motivo do porquê a Dana foi parar lá, né? Disso tudo acontecer, mas nunca é o coração do livro. O coração do livro são os personagens, são as ideias de que ela tá querendo impor. E aqui no livro é basicamente essa frase que ela tem aqui no começo é o livro. É sobre as dinâmicas de poder que tem entre pessoas brancas e negras. E ela é interessante que a Dana volta num período que, obviamente, pessoas negras não tinham direito nenhum, né? Elas eram mercadoria, usadas do jeito que quiserem. Então, assim, e ela, é engraçado que ela faz o comparativo atualmente na Dana lá, né, quando ela tá em 1976, que as coisas mudaram sim, mas ainda não são perfeitas. Ela ainda sofre muito. O pessoal olha a própria família da Dana não aceita muito que ela se casou com um cara branco, né, que é o Kevin. Mas, né, aí, depois dessa primeira, né, vamos voltar aqui. Depois dessa primeira viagem que ela tem, não se passa nem muitos minutos, ela começa a ficar tonta e ela já percebe que ela tá acontecendo de novo. E quando ela vai de novo, a casa tá pegando fogo. Uma casa tá pegando fogo, né? E ela vê esse menino de novo. E ela já percebe que toda vez que ela viaja no tempo, é quando esse menino tá pegando fogo. E a gente aprende o nome desse menino, que é Rufus. Que é o personagem, além da Dana, principal. Os dois, de alguma forma, estão conectados. Então, assim, a mecânica do livro é basicamente essa. Quando o Rufus está em risco de morte ou algo assim, quando ele está prestes a morrer, a Dana viaja no tempo. E quando a Dana tá para morrer, ela volta.
E essa é o vai e volta entre os dois. E não nessa segunda viagem, eu vou dar um pulo aqui pra frente, mas ela aprende que o Rufus é um antecessor dela, antepassado dela, né, na verdade. Então, assim, se ela deixar ele morrer, tecnicamente ela deixa de existir. Então, ela meio que fica sempre nesse problema. Então, assim, a gente vai percebendo que toda vez que ela passa lá, se passaram anos desde que ela salvou ele afogado e agora ele tá botando fogo na casa. Ela obviamente salva ele, né? Pergunta por que ele tá fazendo isso, basicamente porque o pai dele, que é o Wailing, eles são da família Wailing, eles têm uma plantação, vários escravos lá, né? E a história vai se passar todinha nessa casa, dos Wailing, com o Rufus, e o pai dele não tem nome, é só Wailing, que é o nome da família também, né? E no começo você acha que o Wailing em si é o antagonista da história toda, né? Que ele é o dono de escravos, ele é um cara, né? Você acha que ele vai ser aquele cara branco, maldoso dos filmes. E sim, óbvio que ele é um lixo de pessoa. Mas é o que teve a dar a entender que, assim, ele não é mal porque ele gosta de ser mal. Ele é o produto daquela época. Não que isso seja uma desculpa pra ele, né? Obviamente. Que ela não dá em momento nenhum. Mas ela te faz se importar com todos os personagens, até os que são horríveis. E todos os personagens desse livro têm uma importância. Desde o mais pequeno, desde a primeira criança que ela encontra lá, seja escrava ou da família, ela te faz importar. Ela te faz pensar do porquê que o Wailing é daquele jeito, do porquê que o Rufus vai se tornar o que ele se tornou. Porque a gente vai aprendendo que o verdadeiro antagonista do livro é o próprio Rufus. A gente não sabe o porquê que eles são conectados, mas isso vai virar um motivo na vida do Rufus também. Porque depois que dessa vez ela não passa uns minutos, ela continua na casa, ela passa alguns dias na casa. Ela volta rapidamente, depois de um tempo, pro Kevin. O Kevin fica em choque, obviamente. E eles tentam se preparar para a próxima vez, né? Ela bota algumas coisas numa bolsa, tudo mais. E eles tentam, porque ela sabe que é inevitável, que ela vai acontecer alguma coisa, eles vão e ela vai voltar para lá. E uma coisa que ela não percebe é que se por acaso ela estiver perto do Kevin, ele iria também. E quando ela volta, também se passaram alguns minutos, ela estava em outro cômodo da casa dessa vez, quando ela voltou. E quando ela volta, o Kevin estava perto dela, ela estava arrumando a bolsa lá e tudo mais. E eles voltam, dessa vez juntos, para 1815. E dessa vez ela não vai voltar depois de um dia ou outro, ela vai passar meses nesse lugar, meses. Isso afeta os dois de maneira enorme. Ela começa a entrar no ritmo daquela casa, se passam anos. Quando ela volta dessa vez, o Rufus está... Na verdade, eu pulei uma parte. Antes de ela voltar com o Kevin, ela descobre quem é o antepassado. Quando ela volta dessa vez, ela descobre quem é o antepassado dela, quem é a parte materna, né? Não a parte branca dela. Que é uma menina chamada Alice. Que ela basicamente vai ter um filho ou filha, que se chama H. E esse é o antepassado dela que vai acabar tendo ela no futuro, né? E quando ela volta dessa vez, o Rufus está sendo espancado porque estava tentando não, ele basicamente estuprou essa Alice, né? E assim, a gente no começo do livro tenta ser um pouquinho, não só o leitor, mas a própria Dana tenta dar um pouquinho de compaixão pro Rufus, né? Porque ele é uma criança e tudo mais, mesmo ele... A gente sabe que ele é filho de um dono de escravos, né? Mas a gente tem, não, com a Dana ali... E a Dana também pensa, talvez eu consiga incutir alguma coisa nesse menino e ele não vai se tornar um produto de sua época. Mas o que acontece é, toda vez que ela volta, ele tá um pouquinho pior. Ela pensa que se talvez ela ficasse lá, talvez ele melhorasse, mas é óbvio que não é isso. Eu acho que é o que teve muito do que ela tá tentando dizer nesse livro é que essas dinâmicas de poder que ocorriam nessa época, que ocorrem hoje em dia, não da mesma forma agressiva, né? Mas que ocorrem, assim, era inevitável que o Rufus ia se tornar o que ele acaba se tornando no final do livro. Não só porque ele era, né,
um homem branco naquela época, mas porque ele era quem ele é. Ele se recusa várias vezes a mudar, a Dana tenta. E assim, quando ela volta com o Kevin, ela começa a trabalhar lá na casa, começa meio, né? E no começo ela tem uma liberdade que os outros escravos não têm. Isso gera um ponto de fricção entre eles também. Mas a personagem dela, ela fica tentando mudar as coisas, mas ela não tem poder nenhum naquela época. Ela é mais inteligente que todo mundo naquela casa, talvez quase todo mundo naquela época. Tanto que às vezes alguém se machuca, ela com conhecimento básico de medicina, que o pessoal naquela época só botava o pessoal para vomitar, botar as coisas para fora e achava que isso resolvia, né? E toda vez que ela volta, ela salva a vida do Rufus. Isso deveria ser um choque para ele. Ela explica que ela viaja no tempo com ele, tudo bem. Ele explica que toda vez que tá morrendo ele vê ela vindo. E mesmo assim, a Dana se sente presa àquilo tudo. Obviamente porque ela não tem poder nenhum naquela época. Ela é assim como os outros. E ela vai percebendo isso. E o Rufus vai se tornando cada vez mais possessivo. E ele, assim como nessa tentativa de estupro que ele fez com a Alice, ele tem essa dinâmica de possessão. Porque é incutido nele com o próprio pai que todas aquelas pessoas são dele, sabe? Então ele não tem o porquê, ele não entende. Ele chama a Dana, né, de várias vezes, né? Eu não vou ficar repetindo o que ele fala, claro. Mas se você ler o livro, você vai saber o que eu tô falando. E ela explica pra ele porque que não é certo você chamar ela desse jeito. Não só ela, mas todos os escravos, né? Isso funciona até certo tempo, mas você lê no livro, você dá um pouco de chance pro Rufus, mas cada vez que vai passando, e a Dana dá muito mais do que a gente, porque ela é uma pessoa boa em si. Ela sempre ajuda o Rufus, não é importando o quanto ele faça ela sofrer. E não só ele, como a pessoa da família lá também, que é o Wayne, né? O Wayne. E o Wayne a gente imagina que ele seja o vilão do filme, porque é aquele cara bruto, mas ele não faz as coisas, ele não é mal porque ele gosta de ser mal, ele simplesmente aquilo é o comércio dele, aquelas pessoas são os produtos dele, né? E ele usa elas do jeito que ele estivesse usando um saco de arroz ali. Quando alguém foge, ele esfola, bate na pessoa todinha, não mata, pra usar de exemplo. Então assim, tem um momento que a Dana percebe que ela não vai ter vida lá, e ela foge. E ela é pega, e eles o Wailing arrebenta ela todinha. É uma cena muito difícil de se ler. E nessa parte ela não estava perto do Kevin, né? O Wailing batendo, e sim, ela tinha muito medo que ela voltou com o Kevin dessa outra vez, que eu tô meio que voando de uma parte para outra. Mas quando ela volta com o Kevin, ela sempre fica com esse medo. Se eu não estiver perto dele, da próxima vez que ele voltar, que minha vida estiver em perigo, o que aconteceria? E aconteceu, porque ela tem quase certeza que o ele vai matar ela. E ela volta, sozinha dessa vez. E o Kevin fica preso lá em 1815. E ela fica desesperada. Volta pra casa toda ensanguentada. Ela apanha de chicote. Horrível. Ela vai pro banheiro, toma um banho. E passa dias lá. E ela não volta de novo pro passado. E ela fica desesperada. Uma amiga dela chega lá e pergunta se o marido dela tava batendo nela. Porque não tem outro jeito de explicar, né? Ela meio que desconversa, né? A amiga fica desconfiada, mas ajuda ela. E depois de 8 dias, ela começa a sentir zonza e volta de novo. Quando ela volta, se passaram anos. Anos lá. Acho que, se eu não me engano, mais de 8 anos, assim. O Kevin não tá mais lá na fazenda. Já sumiu e ela fica desesperada, né? O Rufus tá morrendo de novo, né? Porque o menino não consegue ficar quieto. E ela fica lá por um tempo. Ela pede pro Rufus mandar umas cartas pro Kevin avisando que ela voltou, né? Que o Kevin foi para outro lugar, viajou, né? E tem um clima meio tenso naquele lugar todo. E assim, quando ela volta dessa vez, o Rufus já tá diferente. Eles acharam a Alice. Quando ele tentou estuprar a Alice, ela estava casada com um outro escravo, que é o Isaac. Eles acham os dois. O que o Rufus prometeu, falou pra própria Dana. E ela não
talvez ela também estava tentando dar uma chance, que ele mudaria, né? Mas ele falou que eles iam ser encontrados e ele ia ficar com ela, porque ela era propriedade dele. E é exatamente o que acontece. Os dois fogem, né? A Dena deixa eles fugir, faz o Rufus prometer que não ia atrás deles, mas eles são capturados. A Alice apanha de um jeito horrível, eles botam cachorros pra morder ela. Isso acontecia na época mesmo. Botava o cavalo pra ir arrastando, se você não conseguisse e manter o ritmo, o cavalo te arrastando até lá. O Isaac, que era o marido dela, eles cortam as orelhas dele. É uma coisa horrível, horrível mesmo. E assim, o mais triste é que isso não é uma história fictícia. A única coisa fictícia disso aqui tudo é a viagem no tempo. De resto, tudo isso acontecia. Que é mais triste. Isso não é alienígenas capturando a Dena, não sei o que. São pessoas que existiam mesmo. Que faziam isso com as outras. Que hoje em dia fazem isso com as outras de maneira diferente, né? Que na época que a Octavia tava escrevendo isso, ela não sentia muito essa... que ela tinha poder em nada, sabe? Então acho que por isso que ela escrevia esses personagens dela, principalmente femininos, que apesar de tudo que aconteceu com a Dena, ela sempre foi uma pessoa boa. Então assim, quando ela volta dessa vez sozinha, não sabe onde é que o Kevin tá, ela pede pro Rufus mandar as cartas e ela vê uma coisa estranha, a Alice volta, o Rufus força ela a ficar com ele, né? Isso você já vai vendo quão tipo de pessoa que o Rufus está se transformando. A Dena cada vez mais vai aquecendo. Ela vai meio que... ela tem que obedecer. Ela não tem escolha do que fazer ali. Isso que é a pior parte que você sente no livro inteiro. É que a Dena não tem poder pra nada. Mesmo ela sabendo mais do que eles. Ela sabe ler... acho que ela é a pessoa que não só sabe ler de todo mundo naquela casa. Mas ela... é mais inteligente que todo mundo, é mais capaz, só que isso não significa nada. Quando todo mundo que não é que nem ela, vê ela como se fosse um pedaço de lixo, propriedade, um animal. Não significa nada. Ela pode ser o mais inteligente que puder, vir do futuro, saber o que vai acontecer, não adianta. O Rufus começa a manter ela como se fosse uma prisioneira lá. Ele... força a Alice a ficar com ele, tem filhos com ela, e a Dena cada vez... e o pessoal vai avisando que o Rufus mente, que ele não tá mandando... a própria Alice fala, vê mesmo se ele tá mandando essas cartas. E a Dena não, é claro que ele mandou, por que ele não mandaria, né? Ele sabe que se... ela sempre fica nessa, que ele sabe que se eu não... quando eu voltar e ele estiver morrendo, eu posso não salvar ele, entendeu? Ela fica nisso, ela sempre jura que o Rufus vai mudar, mas cada vez ela vai percebendo que não é verdade. E um dia a Alice descobre que ele não mandou essas cartas e ela foge. Ela acha que fez tudo certo, mas um dos escravos acaba vendo que ela acordou de noite e eles pegam ela de novo. E dessa vez é o Rufus e o pai dele. Ela nunca imaginaria que o Rufus faria isso. Pois os dois vão lá. Ela apanha pior ainda do que a última vez. Feio mesmo, e ela torcendo pra voltar, né? Só que ela só volta quando ela percebe que ela vai morrer, mas ela sabe que o pai do Rufus não vai matar ela. Ele só tá dando uma lição no escravo que fugiu, no produto dele, no animal dele que fugiu. E assim, é muito triste. E assim, indo pro final do livro, que o pai descobre tudo, né? Que o Rufus... esse é o ponto principal, porque o Aelin, ele é horrível, mas ele não... por mais incrível que isso possa soar, ele não é injusto, né? Ele manda as cartas pro marido da Dena, pro Kevin. Ele chega lá, ele chega todo barbudo. Porque se passaram anos, né? Ele sofreu, tem uma cicatriz na testa. E assim, o que eu quero dizer com o Aelin é que, assim, diferente do Rufus, ele é um homem horrível, claro. Mas ele só tá fazendo o que acha que é certo ali pra aquela época. Ele... tem os produtos dele, tem os escravos dele, e ele trata ele daquele jeito. Assim, ele controla o dinheiro, controla eles, e é isso. Ele não bate neles quando não precisa, ele não maltrata eles quando não precisa, ele é uma pessoa horrível, produto da época horrível que ele era. Então, assim, o que significa que ele entende todas essas dinâmicas, mas para ele é inconcebível que essas pessoas também são pessoas. Para ele, a Dena não é uma pessoa, para eles os escravos não são pessoas. Então por que ele deveria se importar?
O Rufus é diferente, a Dana explica essas coisas, mas ele se recusa a mudar. Ele tem a oportunidade de mudar em todo o livro, mas ele parece ser incapaz de fazer isso. E vai piorando. O Kevin volta com a Dana. O pior acontece. Ele vai, óbvio. Ele chega lá e não vai deixar ela lá, né? Olha o que aconteceu com a Dana. E eles pegam o cavalo e levam ela. O que acontece? O Rufus acha os dois. E fala, volta, não, vamos lá. Vamos jantar antes de vocês irem. Ele, não, a gente tá indo embora mesmo. Aí ele tira uma espingarda e ameaça os dois. Porque ele não consegue entender por que a Dana vai abandonar ele. Pra ele, a Dana é dele. Então, assim, ele não consegue. Assim como o que ele fez com a Alice, a Dana é posse dele. Então, não tem motivo por que ela tá indo embora. Ele não vai deixar. Isso, aí que a Dana entende. Ela tá presa. Ela tá presa a esse sistema e ela tá presa ao Rufus. Uma briga acontece e eles conseguem voltar juntos, né, pro presente. E se passaram apenas horas. Do primeiro viagem no tempo se passaram 8 dias, mas desses anos todos só se passaram horas. E o Kevin fica assim meio abalado porque ele ficou anos lá, né, diferente da Dana que ficou alguns meses. Depois voltou e não ficou aquele tempo todo que ele ficou. E assim, mesmo ele sendo um homem branco, ele sofreu muito na época também, né? Porque obviamente ele não aceitava alguma das coisas que aconteciam. E ele demora muito a se acostumar com o presente. Eu queria que isso fosse um pouquinho melhor construído, né? Que a gente vai... Acho que a maioria dos criticismos desse livro é a prosa, que eu não acho que tem problema nenhum. E o final do livro, que é um pouquinho meio... que vai acontecer de uma vez só, né? A Dana... E acho que a parte mais que é sufocante, que ela não tem nem tempo de respirar. Ela fica um tempinho com ele e já volta lá de novo. E dessa vez sozinha. Kevin tá no outro quarto e ela volta sozinha. E a situação só vai piorando. Ela passa mais meses lá. O Rufus só vai ficando pior. E assim, eu acho que o Rufus é um vilão tão interessante. Porque você nunca imagina que no começo desse livro ele seria o vilão do livro. Você acha que... E acha e espera que ele vai mudar, que ele vai se tornar uma pessoa melhor, que vai ser aquele final, né? Que a Dana, com toda a inteligência e bondade dela, vai conseguir mudar o Rufus, talvez não mudar a história em si, mas pelo menos fazer aquela parte da história ficar um pouquinho melhor, mudando o Rufus. Mas não é o que acontece. A Alice, infelizmente, tem várias vezes com o Rufus, e numa dessas vezes que a Dana foi embora, que aconteceu isso tudo, né? A Dana, quando ela volta sozinha, o Rufus humilha ela, prende ela e ela percebe que ela não vai embora nunca. E ela corta os pulsos dela pra voltar pro Kevin. E quando ela volta dessa vez, também não tem muito tempo pra respirar. Dessa vez ela passa alguns dias, mas ela é chamada de novo. Ela sabia que ia ser isso. Até que isso tudo fosse... A esperança dela é que quando o H, que a gente descobre que é uma menina, eu não entendo muito da Bíblia, mas é um nome da Bíblia, né? Nascesse, ela estaria livre, porque pronto, o antepassado dela nasceu. Ela já meio que, entre aspas, tá garantida que vai existir, né? Mas a gente entende bem quando ela é chamada de novo. E a gente entende que toda vez que ela volta, o medo do Rufus, ele vai aumentando, a obsessão dele vai aumentando. E essa obsessão passa de ser meio que materna ou fraternal, né? Ela meio que pensa no Rufus como um irmão, para uma obsessão, uma posse na cabeça dele romântica, né? E a Dana é dele. Não tem por que ela ir embora. Então quando ela vai dessa vez, a Alice, ele meio que dá uma lição de moral na Alice e tira os filhos dela. Na cabeça dela eles foram vendidos. E ela tava pensando em fugir, ela fugiu até. Por isso que ele deu essa lição nela, né? E ela se mata. E esse é o momento que mais marca a Dana. Ela entende que ela não vai sair dali. Isso vai continuar e vai continuar e continuar. E assim, e o próprio Kevin fala, o que você vai fazer? E ele dá a entender que o único jeito dessa situação acabar é se ela ou o Rufus morre. Um dos dois. E assim, a situação vai piorando. A Alice morre. O Rufus, da próxima vez que ela é chamada, o Rufus é nessa situação. E basicamente dá a entender que ele ia se matar, né? E mais uma vez a Dana ajuda ele. E mais uma vez ela percebe que ele não vai deixar ela embora. E talvez ela nem volte mais pra casa dessa vez.
Então, assim, ela volta lá pra bolsa dela, onde ela sempre esconde uma faca. Onde ela sempre pensava que ia chegar uma situação, ou era ela ou ele. E acaba que chega. E esse é o final corrido que todo mundo fala, né? Que basicamente é um ultimato dele e dela. Eles estão lá e ele dá a entender que ele ia fazer a mesma coisa que ele fez com a Alice, com ela. Então ela pega a faca. E o começo do livro é o final, que eles estão no hospital e o polícia tá meio que interrogando o Kevin, né? Pra entender o que aconteceu. Porque a mulher chega toda espancada, cheia de hematoma. E o final do livro é basicamente isso. Ela mata o Rufus. E a gente não dá a entender o que vai acontecer. Ela vai ficar presa lá? Como é que vai ser? E ela começa a voltar pro presente. Só que ela fica presa no meio de uma parede. Que é o começo do livro, né? O Kevin teve que quebrar uma parede inteira. Enfim, é algo meio estranho. O livro meio que termina do nada. Ela volta pro presente. Ela tenta checar o que aconteceu com as pessoas. Basicamente, um dos escravos, que era amigo dela, que eu não entrei muito em detalhes, que era o Nigel, ele queimou a casa e nos anais da história fica a entender que ele morreu por um incêndio, né? E os escravos foram vendidos. É a parte mais triste. Eles foram vendidos e dá a entender que eles foram separados. O Nigel tinha filhos. Ela não sabe se eles foram pra mesma família ou não. E assim, acho que o mais interessante, o que eu mais gostei nesse livro, é que assim, desde o começo a gente meio que começa a perceber que não tem como ser uma história com um final feliz. Não tem como a Dana salvar todos os escravos. Porque senão, obviamente, ela estaria num livro de história já, né? Com o nome lá nele. Então, assim, é uma história sobre essas dinâmicas de poder. Como a Dana, como a Octavia não tinha poder nenhum. Mas que mesmo nesse tipo de situação, com a bondade da Dana, com a inteligência dela, essas pessoas... E assim, é estranho falar isso. Assim como o Rufus, assim como o Aelin, assim como a Dana, cada pessoa tem a sua complicação. O Aelin não é um mega maníaco, um mega vilão. O Rufus não é um, sei lá, um vilão de sci-fi, né? Ele não tá fazendo aquilo por um plano maléfico, vai prender a Dana lá, vai usar a viagem no tempo. Não. Eles são tipo assim, todos eles, até a própria Dana é produto da época dela. Ela se casar com uma pessoa branca, tudo isso tem uma repercussão. E assim, o que a Octavia tá tentando discutir aqui nesse livro é o que essa combinação de dinâmica de poder faz com todas as pessoas, com as pessoas brancas, com as pessoas negras, com as mulheres, com os homens. Então, assim, porque o próprio Kevin, por mais que ele ame muito a Dana, ele é um homem branco. Produto também na época dele, de 1976. Então, assim, tem muita coisa que ele não entende. Ele passa muito tempo lá naquela época escravista, né? E assim, ele já entendia muito do racismo, mas ele não entendia a corrente de como tudo isso funcionava. E até hoje, quando volta, não tem como ele entender. Que assim, acho que ela argumenta muito isso, que talvez nunca vão se entender, mas acho que o ponto todo é que talvez não seja necessário, não tem como todo mundo se entender. Não só por causa de cor, ou de descendência, né, raça, etc. Mas assim, se você der aquele primeiro passo, que o Rufus nunca deu, ele nunca ia tentar dar, que as pessoas de 1976 não davam. Eu não sei quanto tempo demorou para Octavia Butler lançar esses livros. Muito provavelmente né? Ela ganhou muitos prêmios depois. Mas assim, talvez muita gente hoje em dia nem lembre que ela existe, que ela fazia sci-fi. Óbvio que ela é muito famosa, né? Esse livro é muito famoso hoje em dia. Mas quando você nem dá a oportunidade ou a fala para qualquer pessoa que seja ela branca ou negra, não tem como chegar em lugar nenhum. A Dana podia viajar no tempo 1 milhão de vezes, que ela nunca ia mudar o Rufus, porque ele se recusava a ser mudado. O sistema inteiro de Kindred se recusa a mudar. Até quando ela volta de novo pro presente. Ela entende que talvez tudo isso que ela passou tem uma importância muito significativa para ela, mas e pro mundo? O que ela pode fazer com isso, sabe? Por mais que o final seja muito
rápido, muito, né? Não muito explicado, eu queria que tivesse sido um pouquinho mais bem construído. Mas dá um sentimento meio de medo, né, pro futuro. E por isso que eu acho que esse livro é muito importante até hoje em dia. Porque, assim, se você parar pra pensar, o que realmente mudou de hoje pra hoje? De hoje pra hoje, ó. Dessa época pra hoje. Se você olhar pros Estados Unidos, por exemplo, que é onde esse livro se passa. Você vê o presidente de hoje em dia, né, o nosso querido Laranjado. Mudou muita coisa. Mudou o nome, mudou... talvez você possa achar que a liberdade se transformou de alguma coisa, mas o sistema ainda tá lá. E se a gente não entender, que é o que a Dena acaba entendendo no final do livro, é que enquanto isso não mudar, não adianta. Ela pode ter superpoderes, pode viajar no tempo, que não vai adiantar nada. Vai ter Waylands de outra forma, de outro jeito. Que esse é o ponto do livro. Não são Darth Vaders, não são Palpatines que estão lá são uma combinação de pessoas de ambos os espectros que deixam esse sistema acontecer. Isso me lembra muito aquele filme, eu não sei se em português é O Julgamento, mas é do Orson Welles, The Trial, que ele é convicto de um crime que ninguém sabe o que é e vai passando de uma pessoa para outra, vai passando de uma pessoa para outra, e ele não entende como é que aquilo pode acontecer. Ninguém nem sabe, o policial que vai prender ele não sabe. Os juízes não sabem o que ele fez. Mas todo mundo, não, mas a gente tem que ir fazendo aquilo. Então, quanto mais a gente for só passando um pro outro, no final do filme, eu vou dando spoiler de um filme, né? Ele é executado e até o final do filme ninguém nem sabe o que ele fez. E isso é aceito. E é basicamente esse sistema que a gente vem corroborando há muito tempo. Até mesmo você pode ser a pessoa mais bem entendida, você sabe que certas coisas são erradas, mas você para pra pensar o que é que eu posso fazer com isso. Mas se você não fizer nada, o que vai mudar? O que vai mudar pra uma Dana de antigamente pra uma de hoje? Então é isso que a Octavia tava tentando redescobrir esse poder. Qual é a forma de ela recuperar esse poder? Qual é a forma que a gente pode recuperar esse poder desse tipo de sistema? Eu não sei quanto tempo esse vídeo já foi, mas eu recomendo muito. Se você, por algum motivo, viu esse vídeo até o final, você lê esse livro, que você me fale o que você achou dele. Eu vou ler. Esse livro não tem continuação, é só ele. Vou ler o resto do livro da Octavia, mas assim, não dê oportunidade não só para Octavia, mas para outros autores que falem dessas coisas e que você pense exatamente o que é a mensagem desse livro. Não só não só sobre a escrita, sobre meu Deus, ela nunca explicou o que é viagem no tempo. Não é a importância, não é o que ela está tentando falar aqui. Então assim, se você é uma pessoa que sente que você não tem poder hoje em dia, ou que você vê que outras pessoas não têm poder, porque é algo que você tem pouco, ou que pessoas têm pouco, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, né? E talvez esse seja o primeiro passo, entender tudo isso, tá bom? Muito obrigado por você assistir até aqui. Tchau!